Se você trabalha com transmissão ao vivo ou até mesmo faz parte do time de multimídia da sua igreja, você provavelmente já deve ter se pegado aí pensando em qual equipamento você deve comprar. Uma mesa de corte ou um computador para fazer a mesa de corte da transmissão ao vivo. Então, se você tem esse tipo de dúvida, hoje eu vou trazer alguns pontos aqui e vou explicar tudo para vocês. Antes de falar de maquinário, falar de tudo que está acontecendo na transmissão ao vivo, eu quero dar um background aqui para vocês do que eu já fiz, do que a gente faz e os projetos que a gente já executou. Porque isso não é uma forma de eu querer falar que eu sou bom ou alguma coisa do tipo, mas é para trazer segurança para você de que a gente já fez muitas coisas e a gente entende do que nós estamos falando aqui. Então, desde projetos com ATEM, mesa de corte, até projetos com computadores, a gente já montou em diversos lugares, tá? Então a gente ficou responsável, por exemplo, pela transmissão ao vivo do Descend Online, onde você pode ver aqui no canal um dos vídeos que eu explico tudo como a gente fez a montagem. E também a gente tem nossa empresa, que é a Kashima Tech, que é uma empresa que faz projetos multimídia para igrejas. Então, vira e mexe, a gente recebe clientes querendo começar sua transmissão ao vivo e eles sempre estão nesse tipo de dúvida. Devo começar com um computador ou com uma mesa de corte, por exemplo? E o ponto dessa resposta, na verdade, não depende da máquina, mas depende da estrutura e qual é o nível de transmissão ao vivo que vocês estão. A transmissão ao vivo de vocês hoje está começando, está iniciando, é algo que vocês ainda não têm muita experiência dentro da igreja ou até mesmo dentro da sua empresa que está começando a fazer transmissão ao vivo? Então, eu aconselho a você começar com um computador, tá? Ah, mas por que o computador, Rodrigo? Eu já vi muitas vezes dar problema, eu já vi muitas vezes falhar isso, falhar aquilo. Olha, o ponto aqui é que o computador, ele acaba servindo para diversas outras coisas. Então, por exemplo, esse computador aqui, eu poderia usar ele facilmente dentro da igreja para fazer a transmissão ao vivo e durante a semana eu poderia usar ele como um computador de corte, né? Eu baixo os vídeos nele e faço a edição de vídeos da igreja. Então, é uma máquina multiuso, tá? Eu posso deixar só para transmissão ao vivo, instalado ali no estúdio de corte e ninguém mexe nela durante a semana? Sim, posso. Eu posso colocar dentro de um case e levar para todos os eventos que eu faço em diversos lugares? Sim, também posso. Só que aqui tem um ponto. Quando você começa a movimentar essa máquina para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, aqui dentro você tem componentes e esses componentes eles precisam estar bem fixos, tá? Ele precisa estar bem preso. Por quê? Porque daqui a pouco pode ser que esses componentes começam a se desconectar, começam a ter mau contato e aí você vai chegar muitas vezes num evento e vai ter um problema, né? Outro problema que pode acontecer é você ter alguns problemas de software. Então, às vezes, você pode ter algumas dificuldades em relação ao próprio software, ao Windows, ao vMix, ao Live Stream Studio ou até mesmo o OBS, tá? Por que isso? Porque sempre tem atualizações nesses softwares, né? E isso vai modificando o funcionamento. Então, você precisa pegar uma certa experiência para lidar com esse tipo de equipamento, principalmente se você leva esse equipamento para diversos lugares, tá? Então, vamos falar sobre os prós de você utilizar uma máquina, uma mesa de corte baseado em um computador e um PC, tá? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a versatilidade. Então, esse sistema aqui, um computador, você pode usar para diversas coisas. Você pode usar como uma mesa de corte no final de semana ou nos eventos que você está levando a máquina, mas você também pode utilizar para edição de vídeos, você pode utilizar para outras coisas que você quer fazer aí no seu trabalho ou na sua igreja, tá? Então esse é o primeiro ponto, versatilidade. Hoje eu posso rodar um vMix, amanhã eu posso rodar um OBS, amanhã eu posso rodar um Zoom, amanhã eu posso fazer uma conexão via NDI. Ah, eu não tenho SDI o suficiente. Tá bom, coloca o cabo de rede, abre um NDI, você consegue soltar aí mais 2, 3, 4, 5 canais de vídeo através do NDI sem depender de saídas
físicas, tá bom? Essa versatilidade você não tem, por exemplo, em uma mesa de corte. Obviamente, a mesa de corte é focada para só fazer aquele material, fazer aquele corte, ela é focada somente naquilo. Muitas vezes você consegue modificar uma entrada ou uma saída, mas você não consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, colocar um NDI, mudar o tipo de software, rotear a saída, enfim. Você não consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, numa mesa de corte da Blackmagic. Você consegue fazer algumas coisas, tá? Mas não tanto igual a plataforma do PC. Agora, qual que é a vantagem de se utilizar uma mesa de corte, por exemplo, da Blackmagic? A vantagem é que a mesa de corte, ela faz somente aquela função que ela foi programada para fazer. Então, aqui, por exemplo, você pode correr o risco de, o cara atualizou o software, e aí esse software veio com um bugzinho, não está funcionando direito. A mesa de corte não. A mesa de corte ela vai funcionar de acordo com a versão de firmware dela que está rodando, e ela vai funcionar, se ela estiver funcionando uma vez, ela vai funcionar todas as vezes, tá? Outro ponto que a mesa de corte oferece em vantagem é que ela tem maior robustez. Então, se você tiver que fazer eventos durante a semana, levar esse sistema para diversos outros lugares, a mesa de corte, talvez dentro de um case, vai ser uma opção mais segura para vocês do que de repente montar um computador como esse. Por que eu estou falando isso? Porque se cada dia você faz evento num lugar diferente e você tem um computador e tem uma mesa de corte, a mesa de corte ela não tem muitos componentes que ficam balançando ali dentro da mesa de corte. Já o computador, você tem placas aqui dentro, essas placas precisam estar bem fixas, porque senão, se você ficar toda hora levando de um lugar, colocando em outro, batendo, colocando em cima da mesa, o que vai acontecer? E esse sistema aqui, daqui a pouco, começa a soltar essas placas, dar mau contato, e muitas vezes você vai descobrir isso numa transmissão ao vivo. Já a mesa de corte, você não tem esses componentes balançando lá dentro. Então, principalmente para empresas de locações, empresas que atendem diversos clientes em vários lugares, geralmente a mesa de corte acaba sendo a melhor solução, porque ele coloca ali no rack, coloca um rack com espuma, com amortecedor e tudo mais, e aí esse rack ele consegue levar para cima e para baixo e colocar e tocar aí sem se preocupar que vai dar algum problema porque uma placa desencaixou ou teve uma vibração que deu mau contato aqui dentro, tá? Outra vantagem da mesa de corte é que se você quiser trabalhar num modelo mais profissional, parecido com a TV, a mesa de corte, uma Blackmagic Atem, por exemplo, ela vai te oferecer esse caminho, tá? Porque na TV você tem áreas separadas, né? Então você tem a parte de corte, você tem a parte de coloração, você tem a parte do playout de vídeo, você tem os gráficos e assim por diante. Então, a mesa de corte, ela oferece isso para você. Então, você vai ter que colocar uma pessoa fazendo o corte na mesa e aí você vai ter que ter outros computadores se conectando a essa mesa de corte ou outros sistemas se conectando a essa mesa de corte para que você possa fazer tudo isso funcionar na mesa de corte. Agora, qual que é o ponto aqui? O cuidado que a gente precisa ter com a mesa de corte é que talvez ela não sirva para todo mundo, tá? Ela não sirva para todas as pessoas. Tudo vai depender de qual é a estrutura que você roda, qual é a quantidade de pessoas que você tem na equipe de transmissão ao vivo, tá? E esse é o maior cuidado que a gente precisa ter e muitas vezes isso passa despercebido. O que muitas vezes acaba acontecendo é que você vai numa igreja, vai numa empresa, vai num outro lugar e aí você olha aquilo e fala, poxa, eu queria ter uma mesa de corte igual essa da Atem. E aí o cara vai lá e compra porque é legal, é hype e é isso aí. Só que para o workflow de trabalho dele, para os métodos de trabalho dele, não funciona, tá? E aí muitas vezes o que acaba acontecendo, esse cara às vezes sai de uma mesa de corte e acaba indo para uma máquina montada com entradas que acaba servindo para ele muito melhor do que a mesa de corte. E entenda o seguinte aqui, eu não estou falando que o computador, uma mesa de corte, um é melhor do que o outro não presta, não. O que eu estou falando aqui para vocês é que você tem a mesa de corte de acordo com a necessidade e tamanho da sua equipe. Ponto.
Por exemplo, se hoje eu tiver que começar uma transmissão ao vivo dentro de uma igreja, ou talvez começar com uma transmissão ao vivo dentro de um escritório, um estúdio, alguma coisa do tipo, e eu tendo poucas pessoas, tendo uma estrutura muito pequena, olha, talvez na grande maioria do caso, eu começaria com uma máquina como essa, tá? E aí, se meu time se profissionalizar, se eu tiver uma galera crescendo, aprendendo cada vez mais e a equipe aumentando, aí então eu poderia talvez migrar para a mesa de corte. E é o caso dessa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui é a nossa máquina Exodus da Kashima Tech. A gente montou para a igreja Zion Church daqui de São Paulo e eles utilizam essa máquina já há 5 anos, tá? Durante esses 5 anos, a gente teve que fazer uma manutenção e acho que ali pelo 3º ano, tá? E agora que ela começou a dar um problema. Então, olha só, foi um investimento feito ali no começo, metade de 2019, e eles estão com essa máquina funcionando até hoje. Então, hoje eu vou talvez dar uma olhadinha nela, trocar uma peça, e aí ela volta para o funcionamento de novo, tá? Então, hoje é terça-feira, até domingo ela tem que estar lá rodando de novo, tá bom? Por que essa máquina está dando manutenção agora com 5 anos? Porque essa máquina aqui estava no campus Butantã, e lá a gente, como era um espaço alugado, a gente tinha que montar nossa estrutura e desmontar nossa estrutura todo final de semana, tá? E aí tinha uma escada, a gente tinha que levar para um outro lugar. Então, vira e mexe essa máquina todo dia, todo santo dia, todo final de semana, na verdade. Ela estava sendo tirada de um case, colocando em cima da mesa, tirando da mesa, colocando no case, colocando e assim por diante. Bom, galera, aqui já é outro dia. Eu estou trazendo uma atualização para vocês aí sobre a máquina que a gente estava dando manutenção aqui da Zion Church. Basicamente, o que precisava ser feito era trocar as memórias RAM dela. Eu não sei porquê, mas toda vez que a máquina recebia uma vibração ou uma batida na mesa, dava um problema, dava tela azul, e depois de fazer vários testes eu descobri que era as memórias da placa mãe que estavam, não sei o que estava acontecendo, tinha uma vibração, alguma coisa ali que de alguma forma fazia com que as memórias dessem erro. Então eu peguei memórias de outro computador que estava parado aqui, que também era da Zion Church, e eu coloquei essas memórias lá e o problema parou completamente. Então o problema era na memória, não era na placa-mãe. Então só fiz essa troca rapidinho, já está funcionando, a máquina já foi para a igreja, já foi usada em cultos também. Então sistema redondo funcionando novamente. E aqui ó, já estou montando uma outra máquina também para um dos nossos clientes. Vai ser também uma máquina Exodus para uma mesa de corte com 8 entradas SDI. Então vai ser uma baita máquina aí também, utilizando peças aí de última geração, e eu tenho certeza que vai servir muito bem para esse cliente que está comprando essa máquina agora. E ainda eles nem estavam usando um case específico, né? Aquele case com espuma, rodinha e tudo mais. Não, estavam usando a caixa de papelão com isopor, e acabou que ela sofreu muitas vibrações. Então eu trouxe ela para casa justamente para ver o que está acontecendo. Se é um problema na placa de vídeo, se é um problema no conector da placa, se é um problema na placa-mãe, não sei. A gente precisa verificar, tá? Mas é uma máquina que está funcionando até hoje, 5 anos funcionando, fazendo todas as transmissões ao vivo. Já fez transmissão de Descend, já fez transmissão de eventos, conferências, enfim. É uma máquina que é pau para toda obra, tá? Então, essa é a grande vantagem desse computador. Então esse computador nos serviu no estúdio, nos serviu nos cultos de domingo, nos serviu em grandes transmissões que nós fizemos de eventos, conferências, nos serviu em várias outras coisas. Por quê? Porque a igreja Zion Church é uma igreja com versatilidade, sabe? Toda hora está fazendo uma coisa diferente. Então a gente precisa ter um maquinário também que seja multiformato, que tem aí várias funcionalidades, tá bom? Isso me exclui de ter uma mesa Blackmagic, uma Atem, uma mesa fixa lá na igreja? Não. Só que agora que a gente está estruturando um novo local,
que eu vejo necessidade de colocar uma mesa de corte lá. Mas veja bem, quando eu cheguei há 5 anos atrás lá na igreja Zion Church, a nossa estrutura e equipe de vídeo era poucos voluntários e o máximo que a galera sabia operar era uma câmera e também um software chamado Live Stream Studio, tá? E o que acontecia? A galera já sabia mexer nesse software. Eu por muitas vezes pensei em trocar pelo vMix, por exemplo, só que tem um ponto aqui que você tem que tomar muito cuidado, que é, na hora de trocar o software, você está disposto a dar treinamento para toda a equipe, todos os voluntários, para eles aprenderem o novo software? Esse é o ponto. E outra, não tem como você treinar a equipe com o novo software no domingo. Você precisa treinar durante semanas e assim, quando a equipe estiver entendendo o novo software perfeitamente, aí sim você troca e faz a transição de software no sistema. Esses dias a gente visitou a TV Novo Tempo, eles estão trocando a mesa de corte deles lá, estão trocando todo o sistema. Sabe quanto tempo eles estão levando para fazer a transição do sistema todo? 7 meses. 7 meses é o tempo que eles estão levando para fazer a transmissão do sistema. E a gente muitas vezes no final de semana está fazendo com o OBS, aí comprou, no outro final de semana quer usar o vMix. Não é verdade? Só que o que acaba acontecendo? A gente prejudica a transmissão ao vivo da igreja. E agora a nossa equipe de transmissão ao vivo da Zion Church já está mais robusta, tem mais pessoas com conhecimento técnico em sistemas da Atem, tem conhecimento de eventos que já fizeram, né? E todos eles, a gente já conversou muito tempo, e o que a gente entendeu e o que eu já expliquei para eles. Cara, não adianta a gente só ter o desejo de colocar uma Atem. A gente precisa ter uma equipe preparada para isso. Senão, eu vou prejudicar a minha transmissão ao vivo do domingo só porque eu queria colocar uma Atem no lugar, tá? E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente transmitir o culto, entendeu? Então, eu concordo, a gente vai começar a migrar para um sistema de corte como esse. Eu já instalei Atem em vários outros projetos, sem manusear, mexer e tudo mais. Na verdade, eu mexo com Atem desde 2017, quando a gente fez uma instalação na nossa igreja também, numa outra igreja que eu fazia parte, e de lá eu comecei a aprender, em 2017, a mexer em todo o sistema da Atem. Era uma Atem 1ME na época que a gente usava, tá? Então você percebe aí a quantidade de cuidados que nós precisamos ter na hora de escolher um sistema ou às vezes na hora de mudar o sistema, né? Não é só uma questão de tiramos e colocamos outro. Não, você precisa se programar, você precisa estudar, você precisa dar treinamento para a equipe, você precisa garantir que aquela transição, aquela mudança, ela vai causar mais benefícios do que malefícios, tá bom? Então, se você pensa em trocar o sistema aí da sua igreja, começa a colocar no papel o quanto de tempo que a gente vai dar de treinamento para os líderes, para os voluntários. Quanto de treinamento que a gente vai dar para os câmeras. Isso vai mudar algum fluxo, vai mudar alguma coisa, né? A gente tem uma pessoa que conhece, por exemplo, é mais fácil você encontrar um técnico de informática que consiga dar uma manutenção num computador como esse, do que você encontrar uma assistência técnica da Atem e da Blackmagic. Então, muitas vezes, dentro do seu ambiente, faz mais sentido você ter um computador, porque você vai ter mais facilidade de manutenção, tá? Às vezes não, às vezes vai ser melhor você ter a mesa de corte da Blackmagic. Vamos falar então sobre os pontos negativos. Vou começar então pelo computador, tá? O computador, ele nada mais é do que um computador com algumas placas de captura simulando uma mesa de corte. Então aqui dentro você pode ter problemas de hardware, que são as peças, né? Então você pode ter problema de mau contato, você pode ter problema de uma ventoinha que parou, você pode ter problema de um cooler que não está sendo suficiente, você pode ter um problema de conexão internamente, você pode ter um problema da fonte queimar, ter alguma situação. Mais uma vez, é mais fácil dar manutenção nesse cara porque você consegue encontrar peças em qualquer lugar, né? Então, é um sistema que muitas vezes é mais fácil dar problema.
Aí tem uma outra questão de software. Você tem softwares que muitas vezes são atualizados, né? E aí, se você não faz um teste antes, se você não tem um tempo aí para estudar a atualização ou esperar outras pessoas atualizarem, ver os problemas que estão dando, o que vai acontecer com você? Você vai atualizar no domingo antes do culto e na hora do culto vai dar um problema. Ou um evento que você estiver fazendo por aí. Então, o software, você precisa tomar mais cuidado. Muitas máquinas dessas que são ferramenta de trabalho para empresas, para igrejas, enfim, o pessoal não atualiza o software ou não atualiza o driver ou qualquer outra coisa da máquina. Por quê? Porque eles encontraram uma versão que está funcionando perfeitamente, entendeu? E aí o cara só começa a pensar em atualizar quando ele vê que está perdendo assim muitos upgrades da versão nova do software, do sistema do Windows e assim por diante. Outro ponto é que essa máquina ela roda Windows, né? E o Windows todo mundo conhece, todo mundo sabe que às vezes ele é uma maravilha, muitas vezes ele é um problema pra gente. Então a gente já teve problema desde atualizações automáticas, onde o cara reinicia o computador 10 minutos antes do culto e ele começa a baixar uma atualização de 20 GB e aí o cara não sabe o que fazer, a máquina fica travada, não tem o que fazer. Então você tem que pensar antes em tirar as atualizações, mexer nas configurações para evitar o máximo de problema possível. E aí temos aquele ponto também que é a vibração. Então se você vai usar essa máquina para levar para vários lugares, montar cada dia num lugar novo, o que você vai precisar fazer? Primeiramente, fixar todos o hardware aqui dentro, fixar bem e também ter um case com absorção de impacto para não transferir a vibração para dentro desse case. E você precisa também ter uma pessoa aí que entenda mais da parte de hardware, uma pessoa que entenda mais do software, porque isso vai facilitar a manutenção e as soluções de problema que uma máquina dessa pode vir dar. Falando agora sobre a mesa de corte, por exemplo, uma Atem, tá? Pegando os primeiros pontos daqui, lá dentro da mesa de corte, ela tem um hardware, ela tem um software, mas aquele hardware ele não muda, diferente do computador. Então, quantas placas de vídeo eu não tenho no mercado, né? Quantas placas mãe eu não tenho no mercado, ou memórias? E aí eu vou lá no site, seleciono todas as peças que eu quero montar esse computador e aí o Windows que se vire para lidar com todos esses hardware aqui. Na mesa de corte eu não tenho esse problema. Então eu tenho já um hardware ali dentro que foi montado pela própria Blackmagic ou outra empresa e aí eu também tenho um software que foi desenvolvido para cima daquele driver, tá? Um driver foi desenvolvido para cima daquele hardware, tá bom? E aí com isso eu tenho menos problemas do que eu teria, por exemplo, com a mesa de corte em computador. Segundo ponto que eu vejo de problema na mesa de corte, que não é um problema, né? Na verdade, é a forma como ela funciona, tá? Mas isso acaba sendo um problema, principalmente para pessoas que nunca montaram o sistema, não têm experiência e às vezes quer colocar uma mesa de corte porque é hype, porque ele viu os botãozinhos ali e ele quer apertar o botãozinho, né? Então, assim, a mesa de corte, pessoal, ela é só o corte. Ela não solta vídeo, algumas vão fazer algum tipo de roteamento para pegar uma saída específica e jogar para um outro lugar. Não são todas, algumas, né? Gráfico, solta um gráfico muito ruinzinho, né? A Atem, ela tem um sistema ali de gráfico, mas é muito sofrido, o workflow ali, o trabalho não é legal, né? Se você quiser carregar uma porrada de gráfico, GC e tudo mais, o software da Atem não é para isso, tá bom? Então, a operação da Atem, ela é um pouco mais complexa. Ela exige mais pessoas, ela exige uma estrutura mais profissional. Então, mesmo que você fale assim, mas eu tenho uma Atem Mini ISO, legal, como que você solta o gráfico? Como que você solta o vídeo? Mas Rodrigo, eu só ligo as câmeras na Atem ISO e aí eu jogo o sinal de vídeo para o OBS e lá no OBS eu coloco os gráficos e coloco os vídeos. Tá errado. Funciona, eu sei que funciona,
e para muitos está funcionando super bem, tá? Mas aí a gente começa a criar um Frankenstein e na hora que a gente precisa, por exemplo, pegar um sinal PGM, né, com gráficos, vídeos, tudo rodando e jogar para uma TV externa, para um projetor, para alguma coisa, aí começa a dar os problemas, né? Aí você não tem uma placa específica naquele computador, porque às vezes é um notebook, você não tem uma placa de saída, aí ponto, aí você começa a ter um monte de problema e aí é gambiarra em cima de gambiarra. Então imagine o seguinte, se você tem você tem 4 entradas, aí você uma para gráfico, outra para vídeo, sobra 2 câmeras, né? Então, se você estava pensando em vou comprar uma Atem Mini e vou usar 4 câmeras, você já está no gargalo. Esse é o ponto, entendeu? Já está no gargalo. Então, o ideal aí seria pelo menos você comprar uma Atem com 6 entradas, com 8 entradas, porque aí você consegue separar tudo isso. E aí que está o ponto. Aqui dentro, no software, eu consigo soltar vídeo, gráfico, fazer gravação, fazer a transmissão para a internet. Eu consigo gravar câmeras separadamente. E aqui na Atem, eu tenho algumas dessas funcionalidades, mas eu começo a ter um gargalo. Eu preciso estender mais essa minha equipe, estender mais essa produção para se utilizar uma mesa de corte como a Atem, tá? Então a operação dela não é tão simples como a gente vê por aí. Na verdade, o pessoal está fazendo um modelo errado e está funcionando e está tudo bem. Se está funcionando para você, está tudo bem. Você não tem que mudar só porque eu estou falando aqui, tá? Mas, se você quiser ir para o caminho profissional da coisa, a mesa de corte, ela só é um roteamento dessa estrutura toda, tá? Ela só é um corte de câmera. E às vezes ela vai te acrescentar um chroma key, um luma, alguma coisa do tipo, tá? Geralmente nessas mesas de corte você tem limitações. Então às vezes você consegue colocar um efeito mais um chroma, né? Você consegue colocar um GC mais uma Libras, ponto. Morreu, você não tem mais entradas aqui. Aqui no software não. Você pode ir para cada câmera aplicar 1, 2, 3, 4 efeitos e você pode fazer várias coisas diferentes aqui dentro da máquina. Outro ponto negativo que eu vejo na mesa de corte é a manutenção. Principalmente se você mora longe de cidades centrais como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Cara, isso daqui é a minha experiência e é também experiência de pessoas que eu conheço que já tiveram problemas, tá? Tanto o computador, quanto a mesa de corte, ou quanto o seu notebook, ou a sua TV, são eletrônicos e quando a energia passa por dentro desses eletrônicos, e se ele tiver cooler principalmente, né, aquela ventoinha, ele vai sugar poeira, ele vai trazer poeira para dentro do sistema. Então, nesse cara aqui, eu preciso da manutenção e limpeza. No projetor, eu preciso da manutenção e limpeza. No notebook, eu preciso da manutenção e limpeza. Na mesa de corte, eu preciso da manutenção e limpeza, tá? Ah, mas Rodrigo, a gente montou um estúdio que não tem sujeira. Maravilhoso. Ah, Rodrigo, minha mesa de corte está numa sala de servidores onde a pressão do ar é negativa, não entra poeira, não sei o que. Não, lindo, perfeito. Quem que usa esse tipo de sistema? Só emissora de televisão, só quem tem um nível assim profissional demais. A grande maioria dos mortais, como eu e você, vai colocar essa mesa de corte em cima de uma mesinha, em cima de um ambiente, que muitas vezes o gesseiro foi lá, o serralheiro foi lá, todo mundo fez poeira, levantou poeira, e no final de semana, na hora que você apertar o botão para ligar, aquela poeira vai entrar dentro da mesa de corte, e daqui a um tempo você vai ter que dar manutenção, vai ter que fazer limpeza, tá? Você se sente confortável em abrir uma mesa de corte e fazer a limpeza dela? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu me sinto confortável, tá? Para mim não é um problema. Você se sente confortável em abrir um computador desse e dar uma limpeza? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que existem mais pessoas confortáveis com esse sistema do que com a mesa de corte. E aí vamos falar de problemas. Ah, queimou um componente da placa da mesa de corte da Atem. Amigo, vão trocar a placa inteira, praticamente. A não ser que seja um conector HDMI, um conector SDI,
talvez vão conseguir resolver, comprar outro e trocar ali para você e soldar no lugar. Mas se você queimou um componente da placa-mãe, provavelmente você vai ter que importar se eles não tiverem a peça lá. E experiência minha, experiência de alguns amigos que eu já conversei sobre isso e me falaram, me relataram, cara, de 30 a 90 dias aguardando a peça chegar, 30 a 90 dias, muitas vezes com a mesa de corte parada. Enquanto isso, ou você está alugando, ou você está usando outro sistema, entendeu? Essa é a realidade. Tive um problema com essa máquina? Cara, entre no Mercado Livre, entre em alguma loja, peço, daqui 1-2 dias está aqui em São Paulo, talvez em outras regiões do Brasil leve mais tempo, ou de repente eu posso ir numa região onde vende peças de computadores como a Santa Efigênia, compro lá de forma rapidinho, trago, resolvo, a máquina está rodando em 1-2-3 dias, aí já está rodando de novo. A mesa de corte, ela é muito específica, dificilmente você vai conseguir rodar nesse tempo, tá bom? Existem outros pontos positivos, negativos, só que esse vídeo aqui vai ficar enorme, tá? E a ideia não é fazer isso, mas é trazer pelo menos um parâmetro aí para você. Então, se você está em decisão de comprar uma mesa de corte ou comprar um computador baseado em PC para que você possa fazer sua transmissão ao vivo, o ponto que eu quero trazer aqui para tirar essa dúvida da sua cabeça é: qual é o tamanho da sua estrutura de transmissão ao vivo? Essa é a primeira pergunta que você precisa se responder. Eu tenho muitos operadores que vão estar na mesma escala do dia? Se a resposta for sim, talvez a mesa de corte pode ser um caminho para você, tá? Ah, não! Então o computador pode ser a melhor resposta para você. Não, eu tenho 1 ou 2 pessoas. O computador pode ser a melhor opção. Segunda pergunta: Rodrigo, moro longe de São Paulo, moro longe de grandes capitais, mas eu quero ter uma máquina de transmissão ao vivo. O que é melhor para mim? Eu te aconselharia então ir de computador, de PC, tá? Porque são peças que você vai encontrar na maior parte do Brasil, de outros lugares, tá? E você consegue importar, mandar para sua região da forma mais rápida possível. Já uma mesa de corte, meu amigo, se você mora longe, vai ser um problema. Vai ser um problema de frete, vai ser um problema de manutenção, vai ser um problema de assistência técnica, entendeu? A não ser que você tenha 2, compra 2, entendeu? Aí quebrou uma, você tem a outra de backup, tá tudo certo. Essa é a melhor opção que eu daria para você se você quiser ir com mesa de corte. Terceira pergunta: como é o seu workflow de trabalho? Rodrigo, hoje a gente está fazendo transmissão ao vivo, amanhã a gente está fazendo Zoom, amanhã a gente está fazendo gráfico, outro dia a gente está editando vídeo, é muito dinâmico. Então, o computador pode ser uma boa opção também para você, tá bom? Esse computador ele vai rodar vários softwares, vai rodar várias coisas, então é uma boa opção para você. Quarta pergunta: quero atingir o máximo de qualidade e de profissionalismo. Qual sistema eu posso seguir adiante? Você pode ir para uma mesa de corte porque você está montando todo um sistema baseado como é a televisão. Só que aí você vai precisar não só comprar uma mesa de corte, mas você vai precisar comprar um computador para fazer gráfico, um computador para fazer vídeo, você vai precisar muitas vezes um computador para fazer o streaming para a internet. Então você vai precisar ter todos esses outros componentes junto com a mesa de corte. Mas você vai estar treinando a sua equipe, você vai estar trabalhando com a sua estrutura num modelo de televisão, tá? O computador pode fazer isso? Pode, não tem problema algum, tá? Você pode ter 2, 3 computadores, um ser a mesa de corte, outro ser o gráfico. Aí você pode usar tudo conexão via NDI, por exemplo, e não gastar as saídas e entradas físicas aqui do computador. Então assim, não tem problema, dá para você fazer. Mas se você quiser seguir um modelo mais profissional de televisão, a mesa de corte vai ser o caminho para vocês. Então, mais uma vez, não é que eu prefiro um computador ou que eu prefiro a mesa de corte, não tem nada a ver. Eu só preciso colocar o sistema certo para minha estrutura. Não adianta você querer comprar uma mesa de corte bonitona, cheia de botões, só porque você viu outras pessoas fazendo e você olha e fala: meu, é isso que a gente precisa para cá.
na maioria das vezes que eu vou dar consultoria ou atender outras igrejas, eu encontro esse tipo de problema e aí muitas vezes eu trago a solução como: olha, troca para um computador, você resolve os seus problemas, entendeu? Porque a mesa de corte, muitas vezes você vai precisar de mais estrutura, mais pessoas, e aí o valor que vai se gastar nessa estrutura, você consegue comprar uma máquina como essa e resolver a maior parte dos seus problemas aqui com esse computador. E se você tem interesse de adquirir uma máquina de transmissão ao vivo como essa, nós da Kashimatech, nós podemos montar uma para você de acordo com a sua necessidade, customização e aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, e nós entregamos e enviamos aí para a sua cidade, para o seu local de transmissão ao vivo. Também podemos fazer um projeto, prestar toda a parte de consultoria, toda a parte de treinamento com a sua equipe também. Então a gente entrega do começo até o final, deixa a sua estrutura pronta, rodando e sem nenhum problema. Quinta pergunta: Rodrigo, cada dia eu faço transmissão ao vivo em lugares diferentes. Cada dia eu estou levando o sistema para lá e para cá, para lá e para cá. Qual é a mesa de corte que eu preciso comprar? Eu te aconselharia a comprar a mesa de corte física, como uma Blackmagic Atem, Holland e assim por diante, tá bom? O computador, ele vai ser bom, porém você vai ter mais riscos se essa estrutura toda não estiver muito bem montada. O nosso computadorzinho aqui, ó, durou 5 anos funcionando sem dar problema, e agora que ele está começando a dar umas telas azul, dando alguns probleminha que a gente precisa dar uma olhada nele. Vou aproveitar que eu trouxe ele aqui para manutenção, e aí eu vou aproveitar, vou dar uma olhada nele e já deixar tudo pronto, tudo rodando, e ver qual é a peça que precisa trocar. Às vezes é uma peça, às vezes é a placa-mãe, às vezes é alguma outra coisa, né? Então eu vou mexer nele aqui. Mas se você não quiser ter esse tipo de problema, e se você tem uma estrutura que cada momento está num lugar diferente, a mesa de corte pode ser a solução para você. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha respondido aí muitas dúvidas que talvez você tenha. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui no comentário, aqui embaixo, eu vou ler depois e vou responder vocês. E se você também tiver alguma sugestão de vídeo que você queira que a gente faça aqui, respondendo e trazendo mais pontos, assim como eu trouxe aqui sobre o computador e a mesa de corte, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha aí com a sua equipe de transmissão ao vivo, com seus amigos. Tenha certeza que vai trazer mais conhecimento aí para todo mundo e vai ser benéfico para a sua equipe, beleza? Um abraço e até mais.